Esse vídeo é o primeiro de um conjunto de 6, onde eu vou tratar da análise da estrutura de médias. Tá? Então, basicamente, a gente vai incluir agora nas análises a média das variáveis latentes. Tá? Então, definir a unidade de medida. Então, a gente já trabalhou com a variância, né? Geralmente padronizando no valor 1. Mas agora a gente quer definir uma variância e uma média que seja interpretável. Então, aqui o primeiro exemplo, a gente tem 4 itens. Por exemplo, que a média é 2,69 do x8, 2,7, 2,7, 2,6. Então, assim, a média da variável latente é alguma coisa ponderada entre esses itens. Então, vai ser alguma coisa entre 2,6 e 2,7. Né? Ok. E isso é interpretável. Então, por exemplo, essa escala, a gente observa aqui que vai de 1, o mínimo 1, né, nos 4 itens, e o máximo de 5. Então, a gente consegue interpretar, sei lá, por exemplo, 2,7 é um valor muito próximo, vamos supor, 1, 2, o 3 seria o meio da escala, né? Então, 2 está um pouco abaixo do meio da escala, que é o valor 3. Tá? Então, dá para dar alguma interpretada. Agora, um outro exemplo aqui. Eu estou com outra variável latente com 4 itens. O primeiro, a média é 0, por exemplo. Está variando de menos 3 a mais 3. O segundo item, a média é 51, variando do mínimo de 0 a 100. Depois o x3, a média aqui é 3, variando de 1 a 5. x4, mínimo 1 a 7, com a média de 4. Então, aí vem a pergunta, se eu fizer uma média ponderada desses itens, como que eu vou conseguir interpretar o que é uma média alta ou baixa, né? Então, aqui já vai o primeiro comentário, quer dizer, quando a gente vai trabalhar com estrutura de média, é importante que os itens que compõem aquela variável latente tenham a mesma escala. Tá? Agora, um detalhe, eu posso, no mesmo modelo estrutural, ter o que a gente chama de escala, que é o conjunto de itens para medir cada variável latente. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 itens. Então, isso é uma escala para medir aqui sacrifício, por exemplo. Tá? Então, essa escala pode variar de 1 a 5, a outra pode variar de 1 a 7, 0 a 10, 0 a 10, 1 a 7. Então, isso não é um problema, porque aqui nesse exemplo aqui do sacrifício, eu consigo interpretar o que seria uma média alta ou baixa dentro desse resultado, dessa variável latente. Tá? E, inclusive, isso é bom para evitar o viés do método, né? Então, de você ter escalas no formato de resposta um pouco diferente. Tá? Então, acho que esse é o primeiro comentário aí que não pode ser esquecido. Então, vamos lá. O primeiro exemplo, eu vou... Bom, deixa eu mostrar aqui. O primeiro exemplo é uma variável latente com 4 indicadores. Tá? Então, eu vou lá no script. Tá? Eu já carreguei o conjunto de dados. É o mesmo que a gente tem usado aí ao longo dos exercícios. Deixa eu só aqui mostrar ele aqui, ó, cabeçalha, né? Tá. É aquele lá do exercício 4, que vai do x1 ao x11. A gente está usando só 4 itens agora. Então vamos entender o que eu acabei de fazer. Então você tem aqui a variável latente, x10, 11, 8 e 9, vai, 8, 9, 10 e 11. Tá ok? Fatorial confirmatória, tá? Não estou padronizando a variância da variável latente, então isso significa que ele vai aplicar o default, que é fixar a carga aqui do x10 no valor 1. Agora, a novidade daqui para frente é esse comando aqui, estrutura de média igual true, tá? Min structure. Foi só isso que eu acrescentei. Então, eu vou executar esse comando, Ctrl R, tá indo, tá? Ok. Então, o resultado a gente já está acostumado. O que tem de novidade é isso aqui, interceptos, tá? Então, você vai ver aqui, eu copiei para o PowerPoint. Então, você tem lá, por exemplo, como eu estou usando o método de padronizar a carga, então você vê que x10 ficou com carga igual a 1. O que mais? A variância. Aqui não deu 1, né? Deu qualquer valor porque eu não fixei ela, né? Tá, então, ok. E o intercepto, o que aconteceu? A variável latente ficou com média 0, tá? E aqui, esses valores, ó, 2.712, por exemplo, x10. Deixa eu voltar um pouquinho. x10, cadê? Tá aqui, 2.712. É a média do item, tá? Então aqui onde está intercepto, esses valores são as próprias médias dos itens. Agora você fala, por que está chamando de intercepto? Vamos pensar um pouco. Esse triângulo com 1 representa o que a gente está trabalhando com estrutura de médias. Tá? É uma constante aqui. Então fica assim, como que eu leio? O 0 é a média da variável latente. Tá? Então, eu botei esse asterisco, que é o padrão que o Little usa, para significar que é um valor que está fixado. Então, assim, quando eu coloco aquele comando min structure, cadê? Aqui, ó, estrutura de média, o default é esse, ele vai fixar a média das variáveis latentes no valor 0. Ok.
Então, como que é calculada a média do x8? É o intercepto e o 0 vezes a carga. Então, a carga, por exemplo, do x10 é 1, não é isso? Então, 0 vezes 1 dá 0, mais o intercepto. Tá? Então, por isso que está batendo aqui a 2.712, né? Porque senão não chega no valor da média. Tá? Então, esse cálculo que eu fiz, quer dizer, o efeito total é igual à média. Vai ficar mais claro conforme os exercícios vão passando. Mais um. Agora eu vou usar outro padrão, que é fixar a variância da variável latente. Tá? Então, vamos lá. O 2A. Então, o que mudou agora? O modelo é o mesmo, continua sendo CFA, e eu acrescentei esse comando aqui, ó, padronização da variável latente igual a true. E continua aqui o min structure. Tá? Seleciono tudo, Ctrl R. Tá indo. Tá? Copiei também já para o PowerPoint. Então, o que mudou? Você vê que aqui, ó, como eu estou mandando padronizar a variável latente aqui, a variância no valor 1, você vê que ó, a variância da variável latente, 1. E a média é 0, é o default. Né? E aqui a média dos itens continua sendo igual. O slide anterior, 2.712, 2.69. 2.712, 2.69, então não mudou nada. Tá? E aqui, como agora eu estou padronizando a variância da variável latente, a x10 deixou de ter carga fatorial igual a 1. Né? Tá? É só um detalhe. Mas você vê que continua a variável latente com a média igual a 0. A outra opção, que a gente usou muito pouco ao longo dos vídeos aí, em vez de eu impor uma restrição de que a variância da variável latente é igual a 1, ou que a primeira carga fatorial é igual a 1, eu vou impor a restrição de que a carga média é igual a 1. Tá? Então vamos voltar lá. Tá aqui. Então como é que eu faço isso? Então, primeiro eu preciso nomear as cargas. Então eu botei aqui, pré-multipliquei pelo A, B, C e D. Só que tem um detalhe. No passo 3, observa aqui o seguinte. Ó, eu não tenho aquele comando padronizar a variável latente, porque se eu tiver ele vai usar a padronização da variável latente no valor 1, né, da variância, e não é isso que eu quero. O que eu quero é que ele imponha a restrição de que a média das cargas fatoriais é igual a 1. Então, como é que eu faço isso? Coloquei o NA aqui na primeira carga, tá vendo? Então, tem um NA vezes x10, que é para ele não usar o default. Depois eu repeti o x10 aqui com pré-multiplicando pelo A. Quer dizer, por que eu usei duas vezes? Né? A primeira para ele não usar o default e a segunda simplesmente para nomear a carga no valor, com nome A. Tá? E aqui embaixo eu usei esses nomes. Ó, A, B, C, D, está aqui embaixo. A, B, C, D. Então o que é a média? Seria A, B, C, D dividido por 4, teria que ser igual a 1. Tá? Passo 4 multiplicando, ficou, né, 4 vezes 1, 4. Tá? Então A mais B mais C mais D igual a 4. Então isso é uma restrição de igualdade. Tá? Foi só isso. Então aqui tem a fatorial confirmatória, tirei o comando de padronização da variável latente, né? E pronto. Agora executa isso. Ctrl R, já foi. Tá? Então a gente observa que aqui, ó, ele A, B, C, D, tá vendo? Ele mostra pra gente. Vou lá pro. Então aqui, ó, você vê que agora ó, você tem algumas cargas acima de 1, ó, 1.1, 1.1 e algumas abaixo, né? De modo que a média dá 1. E de novo, a variância aliás, o intercepto da variável latente aqui, a média, está dando 0. E as médias dos itens, continuam, os interceptos, né, a média, está dando a mesma coisa, né, dos anteriores. E aqui a variância, você vê que não é 1 mais, né, porque agora o que eu fixei foi a carga média. Tá? Então, conclusão dessas três comparações. Né? Nas três opções, o que eu fiz? Eu simplesmente incluí o comando aqui, estrutura de média igual a true. Tá? O resto a gente já tinha feito em vídeo anterior. E com isso, o default é fixar a média de todas as variáveis latentes no valor 0. Então isso a gente precisa saber. O default do software é que a média das variáveis latentes é 0. Tá? Então como é que funciona essa história da média? A média, se eu quiser calcular usando a regrinha de PF Analysis, é o efeito total. Então sempre vai ser. Então aqui eu peguei o exemplo dos itens. Então, por exemplo, x8, como é que eu calculo? A média do x8 é o intercepto dele que a gente chama de tal 8, mais a carga fatorial vezes a média da variável latente. Né? Como a média da variável latente é 0, a média do item ficou o próprio tal. Tá? Então, por isso que a gente está observando lá nos relatórios intercepto, esse intercepto bate com a média. E quando eu falar de variável latente, que é essa daqui, o que acontece? A mesma ideia. A média dela
vai ser o intercepto mais efeito direto mais efeito indireto. Tá? Nesse exemplo, eu não tenho seta chegando, é uma variável latente exógena. Tá? Então, eu não tenho nem efeito direto nem indireto. Eu não tenho nem direto nem indireto, por isso que aqui é 0 e 0. Então, o que aconteceu? A média da variável latente é o próprio intercepto dela, que nesse caso é 0, então ficou tudo 0. Né? Então, para fechar essa explicação, se a variável latente é exógena, o intercepto dela, aqui a gente está representando por alfa, é a própria média. Tá? Se ela fosse endógena, o intercepto é intercepto mesmo e eu teria que fazer essa conta aqui. Tá? Então, por exemplo, a alfa 3 está aqui, está vendo o intercepto. Então, se for endógena, ela recebe seta. Então, ela recebe efeitos diretos e indiretos. Tá? E no próximo vídeo eu vou incluir os interceptos de fato, porque esse primeiro vídeo aqui foi só para explicar aí o que é o default do Lavaan, né? Então no próximo eu vou incluir interceptos nas variáveis latentes, de modo que a gente tenha as médias das variáveis latentes. É isso, bom estudo e vamos praticar.